Hebreus capítulo 6, nós vamos ler versículo 4 ao versículo 8. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8. Nós vamos fazer a leitura em conjunto, ok? Todos acharam? Diz amém. Então leiamos, irmãos. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem a lavra, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, de podermos nos reunirmos aqui na tua casa, podermos aqui, ó Pai, louvar, exaltar, ó Pai, bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Agora, ó Pai, nós queremos rogar a ti, que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações. Usa, ó Pai, esse miserável servo que sou, para a honra, ó Pai, e a glória do teu santo nome. E que nós, ó Pai, possamos aqui ouvir atentamente o recado do Senhor, guardar no nosso coração, mente, e também, ó Pai, praticar tudo quanto o Senhor vem nos dizer. Abençoa cada irmão aqui nesta noite, abençoa também a vida do Frank, ó Pai, esteja dando força para ele a cada dia também, para prosseguir, ó Pai, nos teus santos caminhos. E aí, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem. Nós vamos falar nessa noite, Deus assim nos permitindo, né, sobre o perigo da apostasia, né? O perigo da apostasia. Então, na semana passada, né, nós vimos ali a nossa exortação, a qual o Senhor nos deu aí no livro de Hebreus, com respeito à negligência, né, da vida espiritual e à falta da maturidade, né, que nós vimos no capítulo 5 para o capítulo 6. Então, nós fomos exortados com respeito a buscarmos, né, o crescimento espiritual a cada dia. Agora, né, o texto aqui traz a nós uma questão que, segundo as Escrituras, ainda é mais perigoso ainda do que o negligenciar aquela questão do crescimento, né, espiritual, da vida espiritual, que é justamente a questão da apostasia, né? E é isso que o texto ele vai tratar conosco aí a respeito desta questão da apostasia. Agora, com certeza, irmãos, ao ler assim, né, o texto, com certeza algumas dúvidas pode ser que paire sobre a nossa cabeça, não é assim? Quando nós lemos o texto, eu vou ler aqui mais uma vez, quando ele diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada, né? E aí a gente lê assim, a primeira lida, sem a gente pensar muito no contexto, sem a gente conhecer, né, o pano de fundo da epístola, pode ser que dê algumas margens para pensamentos aí que não são pensamentos bíblicos, né? E de fato, esse texto aqui, inclusive, tem sido dos textos, né, do Novo Testamento, o mais debatido mesmo. É um texto difícil de ser entendido, é um texto difícil também de ter consenso, né? De forma que não há mesmo consenso sobre esse texto aqui, e até mesmo por conta até de nós, que somos um grupo, né, que cremos na salvação, e a salvação recebida por meio de Cristo Jesus, não por obras, amém, irmãos?
e que essa salvação ela é eterna, amém ou não? Ela é eterna. E, no entanto, como eu disse, né, numa primeira lida assim, sem muito entendimento do texto, do contexto, a gente acaba tendo aquela ideia assim, de que parece que dá, né, aquele pezinho de crer sobre que pode se cair da graça, que pode se perder a salvação, né, e depois até mesmo parece que há até pecados aqui que são imperdoáveis, né, segundo o texto aqui. E aí a gente tem um outro grupo, uma outra vertente aí de evangélicos, né, que aí vão acreditar nisso mesmo, que a salvação pode ser perdida, que existem pecados que são imperdoáveis, e eles, obviamente, há pecados, né, que são imperdoáveis, nós vamos falar mais adiante, mas não é aqueles que muitas vezes eles trazem, né, como sendo pecado que não tem perdão. Mas nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas, sem dúvida, irmãos, é um texto difícil que tem causado grande polêmica aí durante toda a história, né, da igreja. A grande questão aqui, inclusive, no texto, é justamente essa, né, a ser explicada aqui. Se um crente salvo, ele pode cair da graça, se ele pode perder a salvação ou não. E é essa, basicamente, a ideia do texto aqui. E o texto, né, ele não, de fato, ele não questiona aqui a questão da veracidade da doutrina, da segurança, né, dos salvos, ou da segurança da salvação, de maneira nenhuma. Então a gente já vai logo entregando o jogo aqui. Então o texto ele não está falando que você pode perder a salvação, o texto não está falando aqui de maneira nenhuma, né, que há possibilidades de se cair da graça, de jeito nenhum, né? Pelo contrário, ele vai trazer numa outra visão, trazendo justamente a questão da apostasia. E aí a gente vai ver, né, no texto aí, mais adiante, que a apostasia, ela só pode vir realmente daquele que nunca teve Jesus no coração. Aquele que verdadeiramente entregou sua vida a Cristo Jesus, esse, né, ele não é um apóstata. Ele não vai, né, abandonar os caminhos do Senhor de maneira nenhuma, né? Ele vai continuar firme servindo ao Senhor. Ok? Então, como então nós podemos interpretar esse texto aqui de Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8? Então, nós vamos aqui trazer algumas questões aqui para a gente tentar elucidar, né, sobre essa questão aqui desse texto. Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui entender nesse texto é a quem que o autor ele está falando, a quem ele está se dirigindo aqui na passagem, né? E o escritor aqui, ele faz, né, um alerta aqui sobre o perigo real da apostasia, e ele está falando aqui, nós já até dissemos aqui nas semanas anteriores, né? Ele está falando aqui aqueles irmãos hebreus que eles estão passando, né, por um período de perseguição, do qual até muitos estão sendo presos e mortos, e agora então, dado toda essa situação que eles estão enfrentando, de perseguição, de perigo de morte e tudo mais, sofrimento e tudo, alguns até estão considerando abandonar os caminhos do Senhor. Alguns estão considerando a ideia, né, de deixar o cristianismo de lado e voltar novamente para o judaísmo, e aí continuar vivendo naquela religião, que como o autor aqui mesmo de Hebreus, né, ele vem explicando para nós desde o início aqui, aquela religião que era só sombra das coisas futuras. Era a sala de espera, né, para aquilo que era a vinda do Messias, para aquilo que era a concretização, né, da salvação, da vida eterna, a qual o Senhor desejava, né, dar ao homem, e de fato deu já a todos aqueles que querem receber, pode, né, receber prontamente a salvação e a vida eterna das mãos do nosso Senhor. Então o escritor aqui, ele está falando com esse pessoal, que dado a essas circunstâncias, estão pensando em abandonar os caminhos do Senhor. Agora, é preciso deixar claro também que existe, né, uma profunda diferença aqui entre essa questão de queda e apostasia, né? E o texto aqui, ele traz, né, a palavra para nós aqui no versículo 6, ele diz assim, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, né? Aquela ideia de cair até mesmo no pecado, que muitas vezes as pessoas elas vão interpretar isso aqui dizendo que alguns pecados vão fazer com que a gente perca a salvação, que não tenha mais uma forma, né, de nós nos reconciliarmos com o Senhor. E aí a gente precisa entender aqui que esta questão da queda que está falando aqui sobre recair, algumas outras versões traz justamente isso, né, aqui no texto falando assim, e caíram, sejam, né, outra vez renovados para o arrependimento. A nossa aqui traz a palavra recaíram, né? Mas veja que essa ideia aqui não é de uma queda na questão de cair da graça, de maneira nenhuma, ok? E essa aqui também não é uma questão, né, que de um salvo que às vezes pode
durante a vida, né, ser tentado e até mesmo ser seduzido e engodado, né, naquela tentação ali, de forma a cair. E aí então ele perde a salvação porque ele caiu. Não é isso que o texto está dizendo de maneira nenhuma, nós vamos ver mais à frente. Mas a questão aqui é justamente sobre um cair aqui na questão da apostasia. É quando a pessoa, né, ela não tem uma fé sólida, ou seja, ela nunca entregou a sua vida a Cristo Jesus de fato, ela nunca reconheceu Jesus Cristo de fato mesmo como seu único e suficiente Salvador, e ela então, num momento, né, de turbulência na vida dela, ela acaba realmente abandonando de fato aquela ideia até que ela estava tentando seguir ali, e ela então vai, né, para se enveredar por os caminhos deste mundo aí. Então isso é o cair aqui que o texto está dizendo para nós. É alguém que nunca foi, mas que no entanto, né, queria parecer como se fosse. Outra questão também, né, fica bem evidente para nós aí, que o texto, né, aqui nosso, ele fala, né, sobre os salvos, não fala aqui, né, sobre os salvos, mas está falando, né, sobre um grupo de pessoas aqui que pertenceram a algum momento aqui dentro de uma igreja, estiveram seguindo, né, o caminho, mas no entanto nunca fizeram parte dele de fato. Olha o versículo 9, diz assim: mas se vós, ó amados, esperamos coisas melhores, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Né? Então o escritor aqui está falando, olha, eu estou exortando vocês aqui sobre essa questão da apostasia, vocês não devem abandonar, porque aqueles que abandonaram, eles nunca foram, eles nunca de fato entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eram aqueles que eram amigos do Evangelho, mas que no entanto não tinham, né, o Evangelho dentro de si mesmo, ou seja, não tinham Cristo Jesus em si mesmo. E aí o escritor aqui diz assim, ó, mas de vocês nós esperamos muito melhor, nós esperamos que de fato vocês sejam mesmo genuinamente salvos e que vocês vençam essa tentação. Eu sei, o período que vocês estão passando é difícil sim, é um período, né, onde vocês estão atravessando uma luta muito grande, uma batalha ferrenha, mas no entanto permaneçam firmes naquilo que vocês têm crido, permaneçam firmes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então o fato é que, assim como nós vimos há 2 semanas atrás, né, no começo do capítulo 5, a questão de que o cristão verdadeiro, aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele permanece mesmo, ele é perseverante. Amém, irmãos? Pode ser que em algum momento da vida ele até desanime, ele até de repente dá uma desviada e tal, mas logo o Espírito Santo de Deus ele vai incomodando essa pessoa de tal forma que essa pessoa de novo ela volta aos caminhos do Senhor. Enquanto que aquele que nunca teve nada com o Senhor Jesus Cristo, ele pode ter ficado aqui por dentro da igreja durante muitos anos, inclusive, tendo sido amigo do Evangelho, mas depois, né, ter abandonado os caminhos do Senhor também, nada vem à sua mente, até mesmo nenhum tipo de pensamento de retornar aos caminhos do Senhor. Quando está pecando lá fora, né, não há um Espírito Santo para lhe acusar, para lhe mostrar que está vivendo num caminho errado, que está vivendo num caminho que não agrada a Deus, e até mesmo mostrar a ele que o lugar dele não é lá. Que agora, né, ele salvo em Cristo Jesus, apesar de estar lá fora, aquele lugar não é dele, aquela não é mais a família dele, não é mais os queridos dele, mas sim a igreja de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então veja que essa, né, é a ideia aqui por trás do texto. Então a ideia de que alguém que esteve andando junto ali do povo de Deus, esteve até mesmo ali professando uma fé, mas uma fé exterior e não uma fé interior, e que esses, ao se apostatarem, nada para eles de fato irá sobrar. É o que nós vamos estar vendo aí mais adiante. Segunda questão, então a quem, né, o autor refere aqui nessa passagem, são a esses hebreus aí que estão passando por essa luta nesse momento. Segunda questão aqui que nós precisamos entender o que, né, significa inclusive a experiência que eles tiveram, porque de acordo com o versículo 4 e o versículo 5 do nosso texto, olha só o que diz, diz assim, ó, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celeste, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro recaiam e sejam outra vez renovados para o arrependimento. Né? Então veja aí que está falando sobre alguém que experimentou uma boa parte, inclusive aqui, das questões espirituais. Né? Então versículo 4 e versículo 5 aqui, o autor cita pelo menos 5 experiências aqui vivenciadas por essas pessoas aqui que caíram, né, de acordo com ele. Foram iluminados,
provaram dos dons celestiais, participaram do Espírito Santo, né? Provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro, mas, no entanto, a questão é, não eram salvos. Bem claro isso para nós aqui no texto, inclusive nós temos outros textos nas Sagradas Escrituras que também corroboram, né, para essa questão aqui no pensamento aqui do nosso texto. Então todas essas experiências aqui foram vividas, né, pelos israelitas, inclusive rebeldes, que o próprio escritor aqui, ele faz menção também a respeito disso, os irmãos se lembram nos primeiros capítulos. Os irmãos se lembram que os judeus, né, foram mais de 2 milhões de judeus que foram libertos da escravidão do Egito. Eles foram libertos de forma maravilhosa, eles viram os sinais, eles viram as maravilhas, eles viram o poder de Deus, eles começaram então a caminhar, né, para fora do Egito, e eles ainda continuaram vendo desse poder de Deus, dos prodígios ali, os milagres, né, quando Deus ali abre o Mar Vermelho, quando Deus providencia para eles, providencia para eles, né, tanto água quanto também o alimento. Quando Deus coloca, né, ali sobre eles durante o dia aquela nuvem para fazer sombra a eles quando eles estão caminhando. Quando Deus coloca aquela coluna de fogo à noite ali para dar proteção, para aquecê-los também ali no período da noite. Eles veem tudo isso. Mas de fato, irmãos, eles estão, né, com o seu coração tão endurecido que eles não conseguem crer na promessa a qual o Senhor Deus havia feito para eles. A promessa era que Deus iria tirá-los do Egito e iria levá-los até onde? Até Canaã, não é assim? Até a terra prometida. Mas eles não conseguiram crer nisso, né, de maneira nenhuma. Experimentaram ali tudo isso, viram, sentiram o poder de Deus, mas, no entanto, eles não conseguiram crer de maneira nenhuma, né? Então nós vemos aí que né, esse caso nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus deixa isso bem claro para nós aqui. Essas experiências foram vividas pelos israelitas, mas, no entanto, eles não conseguiram crer em Deus de maneira nenhuma. Quantas pessoas, né, fazem parte da mesma forma que aquele povo, ainda que chamado povo de Deus, mas que, no entanto, né, não creram em Deus. Eles fazem parte de um povo. Eles estão muitas vezes, né, tem pessoas que estão muitas vezes por dentro de uma igreja. Estão talvez até aqui no meio de nós. Estão aqui todos os cultos. Vêm aqui assiduamente mesmo. São frequentantes assíduos, estão aqui, às vezes são dizimistas, às vezes, né, são promessistas de fé, às vezes até mesmo pregam o evangelho, às vezes até ganham pessoas para Cristo Jesus, mas, no entanto, ainda não tiveram de fato um encontro com o Senhor Jesus. Nós tivemos alguns meses atrás, agora eu não vou me lembrar a data certinho, mas os irmãos aí vão lembrar, né, os jovens, nós tivemos alguns meses atrás lá em Serrana, eu não lembro qual mês que a gente foi lá em Serrana, né? E os irmãos se lembram lá que o pastor, né, que estava pregando lá, pastor Luiz Nunes, né, que estava pregando lá naquela reunião ali dos jovens. E o pastor Luiz Nunes foi um caso desse. E ele, inclusive, eu posso usar aqui, né, porque ele mesmo deu exemplo ali, testificou, né, da conversão dele. Era alguém que tinha se convertido há muito tempo atrás, era alguém que cursou, né, um seminário, ainda um dos melhores seminários, né, inclusive na época, pelo menos tinha muita fama, né, um seminário nos Estados Unidos, Bob Jones, ele cursou. Ele era um missionário, até mesmo sustentado, né, pelas igrejas norte-americanas. Era uma pessoa muito inteligente mesmo, assim, com respeito às questões bíblicas e tudo. Tinha conhecimento mesmo profundo. Pastoreou durante muitos anos, né, pastoreou a igreja lá em São Joaquim da Barra, pastoreou, né, a igreja em Serrana também, se não me engano, um tempo, em Ribeirão Preto aqui também. E, no entanto, um belo dia, ele entendeu que ele era apenas um religioso, que ele não tinha, de fato, entregado a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Apesar de ser um pastor, de ter feito tudo isso, né, se preparado, de ser um pastor, provavelmente pregado o evangelho muitas vezes, e muitas pessoas até mesmo ter ouvido e ter se convertido mesmo, de fato. Apesar dele não ser convertido, ele anunciou o evangelho e pessoas foram salvas. Até mesmo de ter sido bênção para a igreja às quais ele pastoreava ali, mas, no entanto, ainda não era uma pessoa salva, ainda não era uma pessoa realmente do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, irmãos, que às vezes as nossas experiências religiosas, elas acabam trazendo para a gente uma grande confusão.
E às vezes é isso que a gente precisa fazer, parar em um momento na vida e realmente identificar quem nós somos. Se nós somos de fato apenas um religioso que segue a religião, ou nós somos de fato um cristão, alguém nascido realmente de novo, alguém que tem Cristo Jesus habitando no seu coração, que tem o Espírito Santo de fato morando em você. É importante a gente parar e fazer esse balanço, para entender se somos salvos mesmo ou se não. Se estamos só presos, né, em uma religiosidade. Porque senão nós vamos estar igual os judaizantes. Lembra, os judaizantes eram assim, eram pessoas, os fariseus ali, escribas, né? Esse pessoal aí era extremamente zeloso da sua religião. Lembra que Paulo mesmo, dando testemunho, ele fala sobre isso. A fé dele no passado, né, quando ele fazia parte do judaísmo, ele era extremamente zeloso da sua religião. Ele excedia a todos da sua idade da questão do conhecimento, de seguir ali a lei, né, inclusive religiosa. Ele era extremamente zeloso, perseguia os cristãos, prendia os cristãos, mandava matar os cristãos. Era alguém extremamente religioso, mas, no entanto, ainda não conhecia de fato Jesus como seu único e suficiente Salvador. Havia um conhecimento, mas não havia, né, uma vida. Amém, irmãos? E esse é o grande problema. Às vezes a gente está por dentro das igrejas, a gente está assim também. Às vezes a gente até sabe, não, é Jesus que salva. Né? E até sabe, não, é só Jesus que pode levar para o céu mesmo. Mas de fato a gente não creu verdadeiramente nisso. Não houve uma entrega verdadeira das nossas vidas ali a Cristo Jesus. Então tome cuidado, né? Comece a analisar isso na sua vida. Porque o verdadeiro cristão, ele tem uma mudança, né, completa de conduta, ele tem realmente uma vida condizente com o que é ser cristão. Enquanto que aquele que não é cristão, ele é apenas um religioso, para ele as coisas de Deus até passam a ser um peso. É uma coisa ruim, é uma coisa chata, é uma coisa onde ele não acha graça, não tem gosto por fazer de maneira nenhuma. Muitas vezes até mesmo ele é rebelde contra a palavra de Deus, ele não acerta a vida dele, porque aquilo ali não faz parte dele mesmo, ele não vai conseguir nunca, a não ser que ele tenha Cristo Jesus na sua vida. Né? Então veja que aqui havia essas pessoas desta forma, e é isso que o escritor está dizendo. São pessoas aqui que, apesar de estarem por dentro de uma igreja, de viverem uma vida religiosa, no entanto, não fazem parte do povo de Deus de maneira nenhuma. Eles até tiveram experiências, vamos dizer assim, espirituais, mas, no entanto, né, são experiências externas. Os irmãos vão se lembrar também, né, de um outro texto lá em Mateus, onde a palavra de Deus nos diz, né, olha, Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos maravilhas. E qual é a resposta ali do Senhor? Nunca vos conheci. Então veja que foram pessoas que fizeram sinais, que fizeram prodígios, que fizeram maravilhas. Olha só que coisa. Mas, no entanto, Deus olha e fala assim, nunca vos conheci. Nunca. Né? Nunca vos conheci. Então, amados, né, de tomar cuidado com esta questão de estar e não ser. De ser apenas, né, um cristão de nome, e não um cristão realmente genuíno. Terceira questão aqui, por que é impossível que esses sejam renovados aqui? Essas pessoas que caíram sejam renovadas para o arrependimento. Olha o versículo 6 comigo, diz assim, e recaíram, e sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, seguindo do ponto aqui, de que o escritor nos mostra que essas pessoas às quais ele está fazendo menção, são pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. São pessoas que, apesar de estar vivendo no mundo religioso, não tem nada com Deus, não fazem parte realmente do mundo espiritual, fazem até parte desta igreja local, da igreja física aqui, mas não fazem parte da igreja espiritual. Fazer parte da igreja física é bem diferente do que fazer parte da igreja espiritual. Qualquer pessoa pode seguir normas, inclusive que a igreja, ou qualquer igreja, inclusive, não só a nossa, mas qualquer igreja aí estipule, para ser membro, qualquer pessoa pode seguir aquelas normas e se tornar membro dessa igreja aqui, ou de uma outra igreja. Por exemplo, né, as nossas igrejas, elas têm como norma para se tornar um membro, que a pessoa, primeiramente, ela tenha crido em Cristo Jesus. Ou seja, que ela tenha entregue a sua vida a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? É a primeira questão. Agora a pergunta que eu faço aqui para os irmãos. Quem de nós aqui pode ter certeza sobre a salvação do outro?
Você tem certeza que a pessoa que está sentada do seu lado aí, ela é salva? Você tem certeza? De repente você olha e fala assim, não, pastor, até assim, pelos frutos dessa pessoa, eu acredito que sim. Né? Que a gente às vezes pode, mas com certeza mesmo. Você tem certeza que essa pessoa é salva? De quem é que você tem certeza da salvação? Só de você mesmo, não é assim? Só de você mesmo. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu quero crer pelos frutos, né, que a minha esposa também é salva. Eu quero crer também, né, que meu filho também é salvo, Adriel. Eu quero crer que os irmãos aqui também são salvos. Mas, amado, no entanto, a certeza absoluta eu tenho sobre mim. Porque eu sei que eu criei em Cristo. Eu sei que eu arrependi dos meus pecados. Que eu supliquei a Ele, né, que Ele perdoasse os meus pecados, que Ele salvasse a minha alma. Eu sei que o Espírito de Deus está dentro de mim, Ele testifica com o meu Espírito que eu sou salvo. Eu sei disso, mas eu não sei nada, né, sobre os irmãos, a não ser dos frutos que eu tenho acompanhado aí dos irmãos. Mas veja, então, é uma regra. Existe aqui, mas alguém pode, de repente, fingir que entregou a vida a Cristo Jesus, não tendo entregue? Só para ser membro da igreja? Pode ou não pode? Pode. E, de fato, tem pessoas que são assim. Pessoas que fingem uma conversão só para estar no meio de nós. Só para, de repente, né, participar, inclusive, da ceia, como nós fizemos no domingo passado. Para se, vamos dizer assim, se socializar, né, com o restante do grupo. Mas, no entanto, não são salvos genuinamente. Então, a primeira regra nossa aqui é que seja salvo, que tenha entregue a sua vida a Cristo Jesus. Segunda, é que essa pessoa, ela creia nas mesmas doutrinas que nós professamos. Amém, irmãos? Ou seja, precisa haver uma harmonia entre a doutrina. Ela deve crer na mesma coisa que nós cremos. Ao contrário, ela não deve, né, de maneira nenhuma, até mesmo se unir a essa igreja, porque a fé dela é divergência, e aí, então, como estarão andando dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Então, precisa crer na mesma coisa. Então, precisa ser salvo, precisa crer nas mesmas doutrinas, tanto na questão da salvação como as demais. Precisa também descer as águas do batismo. Amém ou não? Cumprir, né, uma das ordenanças de Jesus, que é justamente ser batizado. Nós cremos no batismo por imersão. Amém, irmãos? Não por aspersão. De maneira nenhuma. Nem por efusão. Nenhum dos outros dois. Mas nós acreditamos no batismo por imersão. Então, a pessoa deve ser batizada por imersão, que é quando nós colocamos o indivíduo todo, né, dentro da água mesmo ali, simbolizando justamente que ele morreu, foi sepultado, né, para este mundo, e agora, né, o testemunho que ele está dando no batismo é que ele agora vai voltar à vida, né, Deus deu a ele nova vida agora em Cristo, para ele viver para Cristo Jesus. Então, ele ser batizado. Então, basicamente, são essas três regras aqui, para que alguém se torne, né, um membro da Igreja Batista Independente. Mas, no entanto, ó, isso tudo foge do nosso domínio. A gente até quer crer, a gente olha, de repente, mas às vezes acontece, né, de pessoas estarem, inclusive, virem, né, para dentro das nossas igrejas batistas, dizendo que creem igual nós, até mesmo descer na água do batismo, e depois de 10, 15, 20 anos dentro da igreja, saem nervosos porque eles não creem daquele jeito. Ó, gente, a igreja nunca mudou, a igreja sempre creu assim. Amém ou não? A doutrina sempre foi essa. Os ensinamentos sempre foram esses. A igreja não está errada, a igreja continua do mesmo jeito. Houve algum problema lá atrás, né? Alguém falou, não, eu creio assim, mas não cria. E aí, né, hoje, se levanta nervoso e tal, né, contra aquilo que a igreja prega, né, fica ali. Mas não, a igreja sempre foi assim, né? Então veja que até aí, o ser humano ele consegue, às vezes, disfarçar, fazer, né, algo ali para entrar nesta igreja terrena aqui, fazer parte de uma igreja terrena. Mas agora eu pergunto para os irmãos, e a igreja espiritual? Dá para enganar? A igreja universal, que é aquela, não é universal aqui, né, no reino de Deus não, mas a universal mesmo assim, a congregação de todos os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, do mundo de todas as eras. Dá para enganar para entrar nisso aí? Na igreja? Nessa igreja? Não. Porque não dá para se enganar Deus, amém, irmãos? Não dá. Então, para fazer parte, né, desta igreja, realmente é só por meio de Cristo Jesus. A pessoa precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus verdadeiramente, genuinamente, para que assim, então, ela possa, né, ter a salvação. Então, veja, amado, que é impossível, no caso aqui,
a gente enganar Deus. A gente até pode enganar as pessoas, mas, no entanto, enganar a Deus nós não conseguimos de maneira nenhuma. E é isso que é importante, é fazer parte desta igreja espiritual. Amém, irmãos? A igreja terrena também é importante, óbvio, é importante. Nós já falamos aqui sobre a importância desta igreja, da igreja terrena. Mas, amado, às vezes não adianta muito, né? A pessoa ter o nome no hall de membros da igreja, mas não ter o seu nome no livro da vida nos céus. Amém, irmãos? Não adianta de nada. A pessoa vai morrer e ela vai para o inferno porque ela está sem Cristo Jesus. Então, amado, essas pessoas, então, que não creram no Evangelho e que, de repente, até passaram durante um bom tempo, né, por dentro da igreja, elas estão impossibilitadas, de acordo com o texto aqui, impossibilitadas de ir ao céu. Para elas não há salvação de fato, não há mesmo mais salvação para essas pessoas. Por quê? Porque elas não creem. Não é porque Deus não tem poder para salvar, não é porque elas fez uma coisa tão errada, né, que não tem poder ali para resgatar ela daquele pecado, de maneira nenhuma. Mas pelo contrário, né, é porque elas mesmas abandonaram, não creem, estiveram aqui dentro, passaram durante todo o tempo aqui, mas não creram de fato na salvação, no Evangelho de Cristo Jesus. Não entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Olha só, nós temos um exemplo aqui, né, bem fácil para nós entendermos aqui. Judas Iscariote. Ele esteve, assim como os outros 11 apóstolos, ele esteve durante 3 anos e meio com Jesus. Ele andou com Jesus durante 3 anos e meio. Ele viu sinais, ele viu prodígios, ele viu o poder de Deus mesmo sendo manifesto ali. Ele estava, inclusive, com o próprio Deus, Deus encarnado na pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Ele viu tudo isso. Ele, inclusive, foi enviado junto com os 70, lembra? Aquela primeira vez que Jesus, né, ele envia seus discípulos, que ele envia os 70 discípulos dele. E quando eles voltam, eles falando, olha, Senhor, nós fizemos milagres, nós fizemos, olha, maravilhas e tal, né? Ele fez isso, Judas estava no meio. Judas fez tudo isso. Mas, no entanto, segundo as Sagradas Escrituras, quando ele morre, ele vai para onde? Para o inferno. Alguém, né, que até, não dizer católico, né, mas que é verdadeiro mesmo. Diz assim, que ele beijou a porta do céu e foi para o inferno, não é assim? Quando eu era pequeno, eu achava que era a porta mesmo, né? Ia lá beijando na porta e caindo no inferno, né? Mas não, ele beijou Jesus. Jesus é a porta, meus irmãos. Lembra, ele traiu, né, Jesus com um beijo. Beijou a porta do céu e, no entanto, foi para o inferno. Por quê? Porque ele não creu em Jesus. Apesar de estar ali, de viver no meio, tudo, participar das mesmas coisas ali e tal, no entanto, ele foi chamado, né, inclusive, como filho da perdição. Esse foi o nome que foi dado a ele nas Sagradas Escrituras, lá em João 17:12. Né? Então, por quê? É impossível essa renovação dessas pessoas aqui para o arrependimento. Porque se não crê em Deus, amado, não há como ter salvação. Amém, irmãos? Não tem como. Então aqui não é uma questão de perder, que o texto está dizendo aqui que você vai perder a salvação. O cair da graça é... Não tem nada a ver com isso. A questão aqui é que a pessoa estava no caminho, que ela estava perto realmente ali do Salvador, que ela podia crer, mas no entanto ela apostatou, ela abandonou tudo aquilo, ela deixou de chegar de fato ali a Cristo Jesus, de entregar a sua vida a Cristo Jesus, e ela foi para um outro caminho, apostatando assim da fé. E aí, no entanto, ela está, né, sem possibilidade nenhuma realmente de ser salvo. Por quê? Olha só o versículo 4, né, e o versículo 5 mais uma vez, diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Olha o verso 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Não é a ideia aqui do versículo, né, do crucificar aqui o Filho de Deus, não é que eles estão pegando Jesus novamente para pôr na cruz para crucificar, não. A ideia aqui é a ideia de rejeição mesmo. Essa é a ideia. Jesus foi crucificado, aí tem aquela velha briga, né, velha discussão, foi pelos judeus ou foi pelos romanos, quem foi, né, que matou Jesus? Nós sabemos a resposta, amém, irmãos? Ninguém matou Jesus, ele mesmo se deu por amor a nós, amém? E ele disse isso com a sua boca, amém ou não?
ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Jesus disse isso. Mas veja bem, irmãos, naquela questão ali, é demonstrado que, dos judeus, a rejeição de Jesus. Ainda que Jesus veio para isso mesmo, ele veio para morrer mesmo. Mas, no entanto, fica bem claro ali que os judeus, a grande maioria dos judeus, olham para Jesus e recusam ele como Messias. Acham, inclusive, que ele é um charlatão. E fazem o quê? Crucificam ele. E mal sabiam, né, que eles estavam ali sendo, inclusive, instrumento, né, para que a profecia fosse cumprida ali com o Messias, de fato, da mesma forma como foi escrito nas Sagradas Escrituras. Mas era um sinal da rejeição humana. Então veja que o texto aqui, ele mostra justamente isso para nós, no final do versículo 6, né? Ele diz assim, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus, ou seja, rejeitam o Filho de Deus. O que é a apostasia senão isso? Rejeitar a Deus, rejeitar os ensinos de Deus, rejeitar a salvação que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. Quantas pessoas que, de repente, né, você conhece, eu conheço bastante pessoas que estiveram no meio de nós, nas nossas igrejas aqui na região, e que um dia cantaram aqui no conjunto, cantaram no grupo das crianças, cantaram no coral da igreja, que experimentaram, né, daqueles bons momentos que nós temos, servindo a Deus, adorando a Deus, e que hoje estão dentro de um terreiro de macumba, de um centro espírita, de algo que, segundo as Escrituras, não tem nada a ver com Deus, mas que estão lá, apostataram da fé, ou seja, eles estavam no caminho certo, perto de, inclusive, ter de fato um encontro com Jesus, estavam no caminho, mas, no entanto, rejeitaram tudo, abandonaram tudo, foram para um caminho completamente contrário àquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. Então, veja, irmãos, essa é a grande questão, né, aqui, sobre a questão de que eles não têm como mais agora, eles ter um Salvador. É óbvio, quem rejeita Jesus, quem não crê em Jesus, resta para ele o quê? Segundo as Escrituras, só o fogo do inferno mesmo. Porque a salvação só vem por meio de Cristo Jesus. Amém? Só mesmo por meio de Cristo Jesus. Então, para justificar, né, as suas, a eles ali, a se arrependerem, não fica difícil, eles não têm, né? Na verdade, é impossível sem Cristo Jesus. Eles desprezaram, inclusive, de acordo com o texto aí, que nós acabamos de ler, eles desprezaram o dom. Olha o versículo 4, diz assim, ó, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. E agora, né, rejeitaram esse dom. Sejam novamente iluminados. Então, estavam perto. Eles viram pessoas sendo salvas. Eles viram pessoas tendo suas vidas transformadas. Mas, no entanto, eles rejeitaram a salvação. Eles rejeitaram, né, o dom celestial. E agora, o que é que resta para eles? Nada. Só perdição mesmo. Só a miséria, né? De fato, aí do inferno. Então, os versículos 7 e o versículo 8, basicamente, ele traz para nós aqui, ainda com um pouco mais de clareza, porque ele traz uma história, né, aqui, ilustrando para nós essa questão de pessoas que estão no meio, mas que não fazem parte, né, do povo de Deus. Olha o versículo 7 e o versículo 8, diz assim, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Então, olha só, versículo 7 e 8 aqui, o autor ilustra, né, o seu argumento aqui, com essa analogia, né, de que a terra, ela recebe as bênçãos de Deus, ela recebe a chuva cai ali. Ela cai em toda a terra. Amém, irmãos? A chuva cai em toda a terra. Agora, veja bem, a salvação também veio para todos. Amém ou não? Veio para todos. Assim como a chuva cai sobre toda a terra. Só que, no entanto, há lugares na terra onde produz coisas boas, produz aquilo que é alimento, aquilo que realmente é uma bênção. Mas também existem lugares que a terra produz o quê? Só espinhos, cardos, só aquilo que de repente não serve para nada. Não é assim? Nós tivemos aqui no Brasil mesmo, há um tempo atrás, os brasileiros foram, alguns, né, foram na África e chegaram lá e viram um capim lá que era muito bom. Podia ter a seca que fosse, o capim estava verdinho, né? E aí eles trouxeram isso aqui para o Brasil e colocaram aí no Brasil, né?
E até a semente daquilo lá é um problemão, porque o vento bate e leva longe aquilo lá. Só que quando o gado come aquilo lá, o capim acaba grudando, né, tudo no meio dos dentes dele lá e dá uma doença, né, como se fosse uma gengivite, uma inflamação brava, e depois o gado não consegue comer mais e ele morre. Então, assim, é uma coisa que a terra produz, mas que, no entanto, não faz bem para a terra. Não faz bem, né, nem mesmo para o gado, qual que eles estavam ali interessados, né, um alimento, imagina, sem chuva ainda ter alimento para o gado, mas eles não conseguiram nem isso. Então, veja, amado, que na terra, essa chuva que cai, ela acaba fazendo com que a terra produza coisas boas e coisas ruins. A salvação que Deus oferece cai para todos, mas infelizmente, nesse meio, existe pessoas que são pessoas de Deus, pessoas que rejeitam a Deus. É isso que o texto bíblico aqui, ele está nos dizendo, né? Então essa passagem aqui é uma espécie aqui, esse versículo 7 e o versículo 8, é uma espécie de explicação, inclusive, da parábola do semeador, que Jesus conta lá em Mateus capítulo 13, versículo 1 a 23, Marcos capítulo 4, né, versículo 1 a 20, e Lucas capítulo 8, versículo 1 a 15. É uma espécie. Veja que lá na parábola, né, do semeador, nós encontramos isso. Nós encontramos que um homem saiu a semear. E de repente a semente que ele semeava, uma caiu à beira do caminho. Essa, né, achou ali um solo duro, um solo que não teve como ela penetrar. E logo veio um pássaro, segundo a história lá, né, a parábola, veio um pássaro ali, pegou aquela semente e foi embora. A ideia é de que um coração duro, que recebe a palavra de Deus e não penetra, logo o diabo tira aquilo ali, aquilo que foi semeado, né, e aquela pessoa nem se lembra mais sobre o evangelho, nem se lembra mais daquilo que foi dito. Depois a história, né, passa para um outro estágio, onde aquele homem semeando ali, uma semente cai lá no meio das pedras. E aquela semente acaba, né, que ali germinando, ela acaba crescendo, mas por não ter raiz profunda, o texto diz que logo ela morre. É aquele coração, que ele não é tão duro, mas ele também não é tão mole. E ele até recebe a mensagem. São aquelas pessoas, irmãos, que muitas vezes se convertem, que muitas vezes ficam firmes na igreja durante um tempo, mas logo por não ter raiz profunda, quando vem os problemas, as dificuldades, quando a sua fé é posta à prova, aquela pessoa acaba abandonando os caminhos de Deus. Depois tem aquele outro cenário, onde a semente cai lá entre meios espinhos, e logo também ela nasce, e ela cresce, só que os espinhos acabam sufocando ela, né? E a explicação ali de Jesus é que há também pessoas com coração, que às vezes a semente cai, e ela brota, e ela vai, cresce, só que os cuidados deste mundo, as coisas deste mundo, acabam fazendo com que aquela pessoa também abandone os caminhos do Senhor. Mas glória a Deus que há um outro tipo também, há um tipo de coração, que é um coração aberto à palavra de Deus, amém, irmãos? Que logo recebe a palavra de Deus, e aquela semente entra com profundidade, e aquela semente então germina, e logo, né, aquilo nasce, aquilo brota e dá fruto, né, a 20, 30, 60, e esses são aqueles que permanecem. A história nos ensina justamente isso, né, a parábola da lei do Senhor Jesus não é só uma demonstração dos tipos de coração que a gente vai enfrentar ou evangelizar aí, mas também mostrando para a gente, ó, que há dentro do nosso convívio, dentro da igreja, pessoas assim, pessoas duras de coração, que às vezes a gente evangeliza, fala de Jesus, mas ela está dura de coração. Existem aquelas pessoas que têm um coração ainda petrificado, mas que a palavra ainda entra, e a gente até acha que se converteu mesmo, mas daí a pouco mostra quem realmente é. Aqueles outros também que a gente acha que se converteu, mas aí os cuidados do mundo acabam tirando ele dos caminhos. Mas existem aqueles que a palavra entra com profundidade, e esses são bênção, amém, irmãos? Eles continuam firmes, servindo ao Senhor. Então veja, amado, que ele dá justamente, ele faz aqui para nós a aplicação disso no versículo 7 e versículo 8, falando que esses é que ele está falando, de pessoas que não entregaram de fato sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que não tiveram uma fé com profundidade, que creram de fato em Cristo Jesus. Por isso essas pessoas acabam, né, abandonando, apostatando a fé, mas aqueles que são salvos genuinamente, eles permanecem, amém, irmãos? Nós mostramos, inclusive, no capítulo 4, né, nós falamos sobre isso, que uma das características aí para a gente reconhecer uma pessoa se é salva ou não, é a sua perseverança. A pessoa que é salva, ela persevera, amém, irmãos? Não é perseverar para a salvação, não, mas persevera porque é salvo, amém ou não? Para onde é que você vai? Lembra de Pedro? Pedro, apesar de todos os problemas que ele teve, ter negado Cristo 3 vezes, mas Pedro era uma pessoa que tinha a mente no lugar certo, tinha um coração no lugar certo.
Quando de repente fala, olha, e aí, o pessoal abandonou aí e tal, e vocês, mas não, pode ir. Qual foi a resposta? Para onde nós vamos? Se só tu tens a palavra da vida eterna, para onde nós vamos? Irmãos, os verdadeiros salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, são esses, que olham e as adversidades, os problemas, mas eles continuam firmes, porque para onde nós vamos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Perseveram. Essa é a doutrina, inclusive, né, nós cremos, né, da perseverança dos salvos. Amém, irmãos? Não é porque nós somos fortes, não, é porque Deus nos dá essa força, o Espírito Santo de Deus está ali, né, nos ajudando. Como eu disse, lembra? Às vezes até pode haver um desvio, às vezes até pode ter um desânimo na vida, ter ficado fora da igreja durante um tempo, mas o Espírito Santo está lá trabalhando para trazer de volta, está trabalhando e traz. Amém ou não? O verdadeiro salvo não fica lá não. Se ficar, eu já disse isso aqui várias vezes, né? Se ficar lá dando mau testemunho, Deus já logo pega e fala, não, se você é meu filho, rapaz, você está me envergonhando, então vem cá, sobe aqui. E já parte dessa aqui para outra mesmo, não tem conversa. É igual o pai com o filho, não é assim? Às vezes nossos filhos, eles começam a fazer bagunça, a gente fala, ó, fica quieto. Às vezes na casa dos outros, né? Tá lá, né? E não é para fazer, não é para ficar andando e tal, e a gente tá, olha, fica quieto, não sei o quê, fica quieto, fica quieto. Aí o que a gente faz quando eles não ficam quietos? Nós somos pais aí, o que a gente faz? A gente não vai bater na casa dos outros, né? Aí a gente faz o quê? Vem cá, senta aqui perto de mim, aqui, ó. Aí você não vai dar trabalho aqui, não. Fica aqui. Assim é Deus, né? Às vezes um filho dele começa a sair fora dos caminhos, do caminho, começa a andar de forma incorreta, trazendo vergonha para o nome de Deus. Porque, amado, se um dia você for um servo de Deus, quando você está fora dos caminhos de Deus, o povo olha e fala assim, ó, olha lá, tem a pessoa lá, ó. Tem muitos que nem sabem que você saiu, fala assim, olha lá um crente lá, ó. E tem outros que sabem, fala assim, olha lá um crente lá. Aquele cara era crente, olha lá o que ele está fazendo. Olha lá que a mulher lá, ó, era crente. Passava aqui de sainha, indo para a igreja, com os filhos, com o marido. Olha a vida agora que ela está levando. Um mau testemunho. E aí Deus olha isso e fala assim, é meu nome. E aí então, né, às vezes, se a pessoa não se arrepende, se a pessoa, né, não volta aos caminhos do Senhor, ele logo, né, leva embora para si. Então, amado, nós cremos nisso, né? Nós cremos nisso de fato mesmo. Então, veja, amado, que o texto aqui, ele deixa bem claro essa questão. Apostatar da fé, aquelas pessoas que estão apostatando, são pessoas que nunca creram em Jesus, né? Nunca creram nele como seu único e suficiente Salvador. Essa realidade pode ser vista, né, ao longo das Escrituras, inclusive. Nós vemos aqui mesmo no livro de Hebreus, né, no capítulo 3, versículos 7 a 19, que eu já disse, ele traz, né, o escritor traz a questão lá do povo, né, do Egito, de estar sendo livre ali, liberto por Deus, mas, no entanto, eles não têm fé, né, ali naquilo que Deus havia prometido para eles. E aí, então, acabam não fazendo parte, né, daquele povo que vai entrar na terra prometida. Acabam tendo que ficar perambulando pelo deserto durante 40 anos, até que todos eles morram, né, justamente por serem incrédulos. Nós temos outro texto também, onde Jesus, né, Jesus mesmo falou na parábola aí do semeador, que nós acabamos de mostrar aí os irmãos, né, fazer menção dela aqui também, sobre esses que não são, né, verdadeiros crentes e que estão aí no meio, né, estão aí envolvidos aí no meio religioso, mas, no entanto, não têm parte com o Senhor Jesus. Também lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus também mencionou que aqueles que profetizavam, né, expeliram demônios, fizeram milagres, também não eram reconhecidos por ele como sendo, né, seus filhos, parte do seu povo. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo também afirma, né, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a doutrinas de demônios. Né? Paulo mesmo falava já isso, que pessoas iriam apostatar mesmo. Nós estamos hoje experimentando isso, né? Há um grupo enorme de pessoas apostatando da fé, indo até para outros segmentos religiosos, de repente até chamados como cristão, mas, no entanto, que não tem nada, né, com Cristo Jesus, nada a ver com Jesus Cristo. Pregam um evangelho, né, tal como Paulo fala lá aos irmãos, né, na carta aos Gálatas, dizendo ali que é um evangelho maldito. Pessoas que estão deixando realmente a doutrina verdadeira para ir atrás dessas doutrinas de demônios. Crentes que outrora, né, estavam preocupados realmente
em ganhar pessoas para Cristo, e falar do Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas, mas hoje estão mais preocupados com o bolso, querem fazer parte dessas religiões onde pregam, né, prosperidade, para que ele prospere, para que ele vá adiante financeiramente. Mas há um grande recuo aí, né, espiritualmente em suas vidas. Amado, também lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19, também, que o apóstolo João menciona, né, aqueles que saíram do meio de nós, porque não eram, né, de nós. João fala sobre isso. E de fato, né, há pessoas assim, que às vezes saem. E a gente tem que tomar um grande cuidado com isso na igreja. Porque nós não podemos ser instrumento para o desânimo de ninguém. Amém, irmãos? Tome cuidado com isso. Tome cuidado com o que você fala para as pessoas, para os irmãos em Cristo até. Para você não ser um instrumento para desanimar alguém que de repente está já meio desanimado, você fala e acaba desanimando essa pessoa. Né? Então tome cuidado. Traga palavras sábias aí, palavras de encorajamento, né, de ânimo. Mas a gente também tem que ter na nossa mente também que pessoas vão passar aqui no meio de nós, vão estar aqui, de repente ficar aqui até um bom tempo aqui com a gente, mas de repente não são povo de Deus. E vai chegar esse momento aqui, momento que vão sair, momento que vão embora. É óbvio, a gente deve, um momento, né, ali de tristeza por aquele irmão ter abandonado os caminhos do Senhor. Nós temos também, inclusive, de ir atrás, né, tentar animar essas pessoas para trazer de volta. Beleza, isso. Mas o que eu não posso fazer é com que aquela situação me desanime. Me desanime a minha vida cristã. Porque Jesus mesmo já dizia isso, a palavra de Deus mesmo já dizia isso, que haveria no meio de nós pessoas assim, que às vezes vão passar. É só passar, é um relance. Passou aqui dentro, mas nunca fez parte de nós. E às vezes, até por não fazer parte de nós, às vezes causou até alguns incômodos no meio de nós. De repente até tentando, né, causar uma desavença, uma intriga, uma dissolução no meio da igreja de Cristo Jesus. E aí eu como sendo salvo, né, você salvo verdadeiramente, ter sabedoria para tudo isso, para discernir tudo isso. E não deixar, né, de maneira nenhuma isso me afete. Então, eu disse isso aqui alguns meses atrás, né? E eu vou dizer de novo, nós tivemos aí o período da pandemia. E fato, algumas pessoas desanimaram. Não estou querendo aqui generalizar e nem dizer que todas essas pessoas que desanimaram, elas não são salvas. Não estou querendo dizer isso. Mas o fato é que essa questão da pandemia, creio eu, né, Deus permitiu vir isso sobre todo mundo, justamente um dos motivos era esse, para realmente ver quem são aqueles que são sinceros mesmo. Aqueles que vão estar aí mesmo, agarrados mesmo, vão continuar firmes mesmo. E a gente precisa entender isso. Tá bom, irmãos? Não esquecer desses, porque eles precisam da nossa ajuda. Eles precisam, às vezes são pessoas sinceras que entregaram a vida a Cristo Jesus, mas que desanimaram durante a caminhada. Mas também tem outros que de repente não foram sinceros, estavam ludibriados pela religiosidade só. E eles precisam também de nós para que eles ouçam do Evangelho e se convertam de fato e firmem seus caminhos aqui, seus pés aqui nos caminhos do Senhor juntamente conosco. Amém, irmãos? Então tome cuidado com isso. Eu fico às vezes analisando, né, a igreja, e às vezes a gente está orando, né, orando pelos esses irmãos que estão desanimados e tal. Mas deve ser feito mesmo. Mas você deve ter sabedoria para que essas coisas não te desanimem também. Aí você fica olhando, né, porque fulano saiu, fulano está desanimado e tal, e aí você desanima também por isso. Não, continua firme, continua agarrado. Amém, irmãos? Continua servindo ao Senhor Jesus. E que você puder fazer para que esses irmãos, né, continuem animados, continuem empolgados, aqueles que deixaram, né, voltem também aos caminhos. Você faz. É nossa obrigação, sim. Mas não deixa, né, com que o diabo use dessas situações para te abater, para te desanimar de maneira nenhuma. Então essa é uma realidade que nós vemos ao longo, né, das Sagradas Escrituras. Existem mesmo pessoas que às vezes estão no meio de nós, mas que não fizeram parte de nós, ou pessoas até mesmo que estão, né, ali fracas espiritualmente. É uma realidade no meio da igreja. A prova, né, de que alguém é crente autêntico não está, né, em viver experiências religiosas. A prova de que alguém é crente de verdade, é salvo de verdade, também não está no tanto que aquela pessoa conhece das Sagradas Escrituras. Lembra, eu dei o exemplo agora, né, há pouco, do pastor Luiz Nunes, alguém que fez uma das melhores faculdades cristãs do mundo, a Bob Jones, mas que, no entanto, ainda não tinha entregue a sua vida a Cristo Jesus. Então, tome cuidado com isso. Eu conheço tanto, eu já sei. Não é isso não. Tem nada a ver isso aí. A prova de fato aqui, que alguém, né, salvo por Cristo Jesus, que o escritor de Hebreus traz aqui, João, na primeira epístola, ele traz várias, né, provas ali. Como é que a gente pode saber que a gente é salvo?
Mas aqui, a prova que ele vem trazendo para a gente aqui, é que aquele que é de fato cristão, que de fato crê em Jesus Cristo, que de fato é salvo por Cristo Jesus, esse persevera, esse continua firme nos caminhos do Senhor, independentemente do que ele passa. Amém, irmãos? Cada um de nós aqui, ó. Hoje nós estamos um pequeno grupo aqui, mas se a gente tivesse tempo aqui, o tempo já passou, mas se a gente tivesse tempo aqui para pelo menos contar uma coisinha que de repente você passou, que você pensou em desanimar, todos nós aqui teríamos história para contar. Não teria? Todos nós, sem exceção. Nós passamos por problemas na nossa vida espiritual, problemas dentro da igreja, né? Problemas fora da igreja, coisas que fizeram, assim, fuzuê na nossa vida, de repente, assim, a gente pensou mesmo. Pensei em desanimar, pastor. Pensei em abandonar tudo mesmo. Mas por que a gente não abandonou? Por que a gente não deixou tudo e foi embora? Porque os verdadeiros salvos pensam daquela forma como Pedro, né? Para onde vamos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Amém, irmãos? É isso, é continuar pensando nisso. Qual é o verdadeiro significado, então, da expressão, né? Recaíram da graça. Olha o versículo 6 falando sobre isso. Então, qual é o verdadeiro significado dessa expressão agora? Não pode ser de maneira nenhuma essa questão, né? De uma queda resultante da fraqueza humana, de que o homem é pecador, o homem vai cair, e aí isso é o significado aqui, como alguns querem dizer, né? Que alguns pecados que a gente comete faz a gente recair da graça e aí a gente perde a salvação. Não é isso que ele está dizendo, porque nenhum de nós somos perfeitos. Amém, irmãos? Quem aqui não pecou hoje, levanta a mão. Levanta a mão e fala bem alto, né? Eu sou mentiroso. Fala. Hã? Porque todos nós pecamos. Todos nós. Há diferença de pecado? Deus faz pecadinho, pecadão? Tem isso? Não tem, né? Agora, existe pecado para Deus sem perdão? Que Deus não perdoa? Existe? Existe ou não? Então lembra, ó, Deus não faz distinção assim, tamanho de pecado, né? Igual a gente faz, esse aqui é mais grave do que esse e tal. Não, Deus não faz isso. Para Deus é pecado, é um nível só. Mas, no entanto, existe pecado que não tem perdão? Existe, né? Um só, mas existe. Existe um pecado que não tem perdão. Qual que é esse pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso aí mesmo? E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É rejeitar Jesus. É atribuir as obras de Cristo a uma outra pessoa. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí é óbvio. Tá vendo? É isso aqui que o escritor de Hebreus está falando para a gente aqui. É alguém que apostata da fé, que não reconhece Jesus como Salvador. Ou então, né, que atribui as obras de Cristo a uma outra pessoa. Normalmente, né, o texto, inclusive, traz a ideia para a gente assim, de uma questão, né, de uma entidade demoníaca, que é algo fora de Deus mesmo. E que às vezes as pessoas querem atribuir as obras de Deus àquilo ali, né? Quem tem poder para curar? Fala para mim, quem é? É Deus, não é? Deus tem poder para curar. Mas quantas vezes, né? Deus está lá curando a pessoa, mesmo que ela é uma pessoa perdida, Deus cura também. E aí Deus cura a pessoa, às vezes até é parente nosso, a gente chega aqui na igreja, ora por aquela pessoa e tal, e Deus cura aquela pessoa, e aí quando aquela pessoa está curada, ela vai lá, né, no pé de um santo, de uma imagem de escultura, qualquer coisa daquela lá, agradecer a santinho e tal, que curou ele. Não, foi Jesus que curou. Amém, irmãos? Foi Jesus. Mas está atribuindo as obras de Deus a uma outra pessoa, né, a uma outra coisa que nada, inclusive, pode fazer por ele. Então, amado, existe pecado sem perdão. Pecado sem perdão é esse. Né? Mas agora todos os pecados que o homem cai, nós somos pecadores, miseráveis, nós somos fracos, né? Às vezes nós caímos sim, mesmo depois de salvo nós caímos em pecado, mas graças a Deus nós logo, né, ouvimos a voz do Espírito Santo e logo o Espírito Santo nos constrange de tal forma que nós vamos de novo a Deus pedindo para Ele, não salvação de novo, porque salvo uma vez, salvo para sempre, amém, irmãos? Mas nós vamos a Ele pedindo o quê? Perdão pelo nosso pecado, amém ou não? E Ele nos perdoa. 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Amém, irmãos? Toda. Então veja que nós chegamos ali, pedimos perdão, recebemos o perdão dele. Então o recair aqui que o texto está dizendo, não é uma questão dessa da fraqueza de pecar, mas é justamente aqui, a ideia é de recair aqui, é a questão da apostasia completa. Esse pecado é também chamado
nas Escrituras, como os irmãos falaram aí, né, de blasfêmia contra o Espírito Santo, lá em Marcos capítulo 3, versículo 28 a 30. O pecado, né, para a morte, que é citado lá em 1 João capítulo 5, versículo 16. Qual o pecado para a morte? É rejeitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É não crer que Ele tem poder para salvar a sua alma. Esse é um pecado para a morte, meu amigo, não tem conversa. Qual é o pecado que leva o homem à condenação do inferno? Qual é? Rejeitar Jesus. Está cheio de gente achando que são os pecados que a gente pratica que leva a gente para o inferno. Não, não são os pecados que nós praticamos que nos levam para o inferno, não. O pecado que nos leva para o inferno é a rejeição do Filho de Deus. É rejeitá-lo, não crer nele como nosso único e suficiente Salvador. É isso que nos leva para o inferno. Agora, pastor, então, já que é assim, eu vou pecar à vontade, então, né? Não, porque aquele que é salvo, segundo João, lá em 1 João, aquele que é salvo, o que ele não faz? Ele não peca. Ou seja, ele não vive na prática do pecado. O pecado na vida do salvo é um acidente. Aconteceu. Naquele momento de fraqueza, eu fui seduzido, eu fui engodado pelo pecado, mas eu não vou viver naquilo ali constantemente, naquela prática daquele pecado. Então é um acidente na vida do salvo. É um acidente. Ele não vive na prática, não. Pastor, eu estou vivendo na prática. Ou você está muito longe de Deus e fraco espiritualmente, você precisa, né, se fortalecer, ou você precisa dar uma analisada aí se realmente você é salvo. Porque você está na prática, o Espírito Santo não te acusa, nada acontece. Você precisa dar uma olhadinha, dar uma verificada. Talvez é só religiosidade. Vã. Tem nada, né, aí de salvação, nada de espiritual aí. Então, apostasia, né, completa. A blasfêmia, né, contra o Espírito Santo é isso, é atribuir as obras de Cristo ao diabo. Chamaram, né, de diabólico aquilo que estava claro ser divino. Denominaram, né, trevas o que claramente era luz. Chamaram de erro aquilo que estava claro, né, ser certo. Era isso que aqueles irmãos estavam fazendo ali, pendendo para o lado do judaísmo de novo, abandonando os caminhos de Cristo Jesus. E por fim, irmãos, por que é impossível, né, renovar novamente aqueles que caíram para o arrependimento? E aí ele dá para nós aqui mais uma vez, né? Aqui ele dá duas respostas aqui para nós. Porque essas pessoas novamente estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Aquilo que nós falamos no início, né? Rejeitaram a Cristo Jesus. E segundo, porque essas pessoas estão expondo novamente o Filho de Deus ao vitupério, né? Ou algumas outras versões traz a ignominia, que é justamente blasfemar, né? Ali do nome de Deus, abandonar, né, aquilo que outrora você tinha como fé, é xingar, é fazer, né, tudo aquilo que de desprezo, né, de menosprezo da obra a qual Cristo Jesus fez por nós. É virar as costas, né, para o sacrifício de Cristo, é voltar para as velhas práticas, as velhas religiosidades, novamente, sem o Filho de Deus, crendo que o Filho de Deus não é nada. Então, qualquer pessoa que pensa dessa forma, essa pessoa, para ela, não tem salvação mesmo. Não tem. Não é que ela perdeu, não. Ela nunca teve. Porque ela nunca creu de fato. Amém, irmãos? Eu creio em Jesus Cristo. Você crê? Como seu único e suficiente Salvador? Amém? Se abandonaria a fé em algum momento? Essa crença em Cristo Jesus? Ou você soma, né, a salvação que Jesus te dá com mais alguma coisa? E aí? Eu sempre tenho dito aqui nas mensagens, né, que a salvação você precisa crer em Jesus como seu único e o quê? Suficiente Salvador. É isso mesmo que a Bíblia nos ensina. Ele tem que ser o seu único e suficiente Salvador. Não pode ter nada mais. É só Ele mesmo. Ele é suficiente. Ele tem um poder de salvar qualquer homem.
Amém, irmãos? Qualquer mulher também. Né? Homem aqui no sentido de humanidade. Ele tem poder para salvar qualquer um. Ele não precisa de ajuda. Ele salva. Ele dá a vida eterna para cada um de nós. Amém, irmãos? Basta crer nele. Unicamente e exclusivamente nele. Então a pergunta para você nessa noite, e a gente está encerrando, é essa. Você está no meio do povo de Deus? Ou você faz parte do povo de Deus? Hã? Você é um bode no meio das ovelhas? Você é o joio no meio do trigo? Ou você de fato é um salvo por Cristo Jesus? Se você morrer agora, você tem certeza, você estará na presença de Deus no céu. Diz amém. 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 Isso é importante, irmãos. Não pode haver dúvida alguma. Amém? Deve ser fé. Fé genuína em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? Nós vamos orar encerrando nessa noite. Santo, eterno e poderoso Deus, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos permitiu termos aqui na tua casa, ó Pai, nesta noite. Podemos aqui louvar o teu santo nome e aprendermos também mais, ó Pai, da tua santa palavra. Nós queremos, ó Pai, crer que de fato todos que aqui estão nesta noite, ó Pai, sejam servos do Senhor. Sejam seus filhos por terem crido no teu Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas, ó Pai, é o Senhor quem conhece os corações aqui. E nós rogamos ao Senhor, ó Pai, neste momento. Se há porventura no meio de nós alguém que ainda não tem essa certeza, ou que esteja vivendo apenas uma religiosidade, mas ainda não entregou verdadeiramente sua vida, seu coração a Cristo Jesus, que essa pessoa, ó Pai, possa entregar a sua vida ao Senhor nesta noite. Ainda quando não terminei a oração, ninguém olhando, só Deus e eu, você está aqui nessa noite e você gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Você entendeu que você está no meio do povo de Deus, mas você ainda não é povo de Deus. Você gostaria de levantar sua mão dizendo, pastor, eu gostaria de entregar minha vida a Jesus. Eu gostaria de sair dessa condição de estar para ser um filho de Deus. Alguém gostaria de levantar sua mão dizendo, pastor, eu gostaria de entregar minha vida a Jesus? Alguém? Alguém? Ok. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Queremos crer de fato que todos aqui já são filhos do Senhor. E nós, ó Pai, agora neste momento, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, ó Pai, fortaleça a cada um aqui, ó Pai, com o teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça cada um de nós por meio da tua palavra. E que nós, ó Pai, possamos continuar firmes naquilo que é a doutrina, ó Pai, a qual nós temos crido. Na doutrina que a tua palavra tem nos ensinado, de que a nossa salvação vem por meio, e unicamente por meio de Cristo Jesus. Ó Pai, que o teu povo continue firme na tua santa palavra, servindo ao Senhor e pregando este evangelho genuíno, este evangelho poderoso, que tem poder, ó Pai, para salvar, para transformar a vida de qualquer pessoa. Nós rogamos, ó Pai, ao Senhor. Pedimos também agora que o Senhor nos despeça para os nossos lares, protegido, ó Pai, amparado pelas suas santas mãos. E também, ó Pai, traga-nos de volta também no domingo, para que nós possamos continuar também, igreja reunida, louvando e exaltando teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Sem mais, então, nós estamos pedidos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja de cada um.